histórias macabras. Em algum lugar no Brasil, há muito tempo atrás, em uma certa cidade, um homem zombou do seu colega à beira da morte. Então, consequências trágicas mudaram de vez sua vida, e ele se tornou uma figura pitoresca e conhecida. Você viu a caveira? Então, naquela cidade, há muito tempo atrás, em um dado momento, muitos amigos estavam tomando umas e outras em um bar. Então, um deles comentou: "Está gostando da nossa..." De repente, seu pensamento é interrompido e ele disse: "Epa, aí vem o Caveirinha. Não se assuste, ele é doido varrido, mas inofensivo. É uma figura folclórica." Então, seu colega do lado comentou: "Ele tem cara de pau d'água." Então, o senhor, chamado de Caveirinha, encostou no balcão do bar e pediu: "Me paga um trago, doutor." E o cidadão que estava ao lado disse: "Toma, Caveirinha, fique à vontade." E Caveirinha disse: "Deus lhe pague." Então ele usou a pergunta típica: "Viu a caveira?" E mostrou um retrato. E o senhor disse a ele: "Sim, vi." Então Alberto perguntou: "Ué, que diabo de caveira é essa que você viu?" Rodolfo responde com gargalhadas: "Ha, ha, ha. Não vi caveira alguma." Mas quando ele pergunta: "Viu a caveira?" todo mundo, para se ver livre dele, responde: "Vi." Alberto e Rodolfo continuaram conversando. Então Rodolfo comentou novamente: "Mas se alguém disser que não viu a tal caveira, ele gruda e não larga sem antes contar a história toda." "Mas que história é essa?" Dessa forma, Rodolfo comenta novamente: "Contam os mais antigos aqui de Pinguela Alta que a coisa se passou há uns 40 anos atrás. O caso aconteceu na velha fazenda do falecido coronel Marcelino Godoy, o maior plantador de café desta região. Pois o coronel Marcelino negociava muito com tropeiros vindos de Minas Gerais. Comprava muitos animais para o transporte da safra. Certo dia, acompanhando uma daquelas tropas, chegou à fazenda um peão muito moço, chamado Juca. Porém, quando sua tropa foi vendida e seus camaradas retornaram, Juca ficou na fazenda, contratado pelo coronel como domador. Juca era ótimo ginete e excelente pessoa. Logo conquistou a estima de todos. Mas, certo dia, Juca caiu muito doente. A princípio, ninguém deu muita importância ao fato. Achavam que Juca logo se recuperaria. Mas Juca piorava cada vez mais. Seu estado era muito grave. Então, o coronel, conversando com um dos seus capatazes, disse: "Não gostei do aspecto do Juca, está muito mofino." Assim, o capataz indagou: "Ele não tem família, coronel, e aqui não temos recursos para tratar dele." Então o coronel disse: "É melhor que ele vá para Pinguela Alta. Lá terá como ser cuidado. Que siga amanhã mesmo." Mas Juca estava em tal estado de fraqueza que não aguentaria uma viagem a cavalo nem em carro de boi, devido aos solavancos da estrada. Então o capataz veio novamente até o coronel e disse: "Coronel, o jeito é levar o Juca até Pinguela Alta numa rede." E o coronel disse: "Então arranje quem queira carregá-lo." Como o Juca era muito estimado, 6 amigos logo se prontificaram a transportá-lo. Então, no dia seguinte, bem cedo, lá foram eles, carregando o pobre Juca, estirado numa rede. Mas a distância entre a fazenda e Pinguela Alta era grande, e, em certo trajeto da estrada, os homens pararam para descansar à sombra de uma bela e grande árvore. Então Bernardo disse: "Ainda falta um bocado de estrada até chegar a Pinguela Alta, e o Juca pesa para burro." E o companheiro do lado falou:
E daí? Ele é nosso amigo. Tem outro jeito? Então Bernardo falou em um tom maldoso e sarcástico. Tem. É melhor a gente meter logo uma bala na cabeça dele. Depois enterramos e pronto. Ele não vai escapar dessa mesmo. Mas Juca ouviu e disse: Olha, Bernardo, se eu morrer, uma noite dessas venho te encontrar na estrada. E Bernardo respondeu mais sarcasticamente ainda: Vem, desgraçado, que com esta garruncha arrebenta os dentes da tua caveira. Então todos riram daquela brincadeira e, já descansados, ergueram a rede e rumaram para o seu destino. Naquela época, havia em Pinguela Alta uma enfermaria no convento das freiras. Juca foi deixado lá. Depois, o capataz dá a notícia ao coronel. Coronel, o Juca morreu. E o coronel diz: Ô diacho, que Deus o tenha. Providencie um enterro decente para ele. Então, 2 semanas depois, em certa noite muito escura, Bernardo voltava para a fazenda, vindo de uma vendinha onde fora fazer compras e tomar uns tragos. Então, ele, ouvindo o som do galope no meio do caminho, começou a pensar: alguém vem vindo aí. Quem será a estas horas da noite? Então, ele ouviu uma voz que disse: Boa noite, Bernardo. E Bernardo, tomado de medo, disse: Esconjuro. E essa voz é: Messê. Messê me conhece? Então Bernardo tentou reconhecer o cavaleiro na escuridão. Surgiu diante dele apenas uma caveira luminosa, exibindo um sorriso sinistro. Ré, 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 ré. Apavorado, Bernardo fugiu em disparada. A horrível caveira ficou ainda por alguns instantes, pairando na escuridão da noite e sorrindo. Pois essa é a história relatada no bar naquele momento. Foi assim que Bernardo enlouqueceu e tornou-se o nosso folclórico Caveirinha. Então um deles disse: Caramba! Enquanto Caveirinha perguntava a um outro cidadão: Você viu a caveira?